Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fernandes. Eu estou me sentindo em casa, aqui na sala Tori Rose, do Conservatório Carlos Gomes, ou Instituto Estadual Carlos Gomes, carinhosamente chamado ainda de Conservatório Carlos Gomes. Eu me sinto em casa porque aqui eu iniciei meus estudos musicais formais no ano de 1989. Lembro muito bem do curso da Cultura Musical, chamada Cultura Musical, com o professor Fernando Palácio, o grande reitor da UEPA. E aqui eu continuei, eu fiz violão clássico, formação técnica em violão clássico, classe do professor Antônio Carlos Braga e Emanuel Cordeiro. Logo em seguida, eu fiz vestibular para composição e arranjo, bacharelado em composição e arranjo, classe dos professores Sérgio Molina e Paulo Tilé. Em seguida, concluindo o composição e arranjo, chegou, foi implementado o curso de regência de bandas, e aí eu fiz novamente o vestibular, fui aprovado. Ano que vem, se Deus quiser, estarei me graduando, E aqui também eu fiz a minha complementação pedagógica, formação de professor, depois a pós-graduação em ensino da música, e agora, atualmente, fazendo uma especialização em musicoterapia. Certo? Então esse evento é uma contrapartida do projeto ACDC, Antes da Chuva, Depois da Chuva, contemplado pela Lei Aldir Blanc, inciso 3, via Secult Pará. Ok? Então, para falar um pouquinho do meu disco, ACDC, Antes da Chuva, Depois da Chuva, eu preciso falar dos processos criativos e suas relações com o modernismo brasileiro. Pois bem, a Semana de 22, também conhecida como Semana de 22, a Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo entre os dias 13 e 17 de fevereiro, no Teatro Municipal da cidade. Contou com a participação de escritores, artistas plásticos, arquitetos e músicos. Inserida nas festividades de comemoração do centenário da independência do Brasil, em 1922, a Semana de Arte Moderna apresenta-se como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural brasileira, a favor de um espírito novo e moderno, em oposição à cultura e à arte de teor conservador. Entenda-se como conservador o oposto de renovador, predominante no país desde o século XIX. A programação do evento destinou a cada um dos dias um tema específico para as apresentações artísticas, sendo eles a pintura e a escultura, a poesia e a literatura, e a música no formato de exposição, com cerca de 100 obras, 3 sessões literárias e musicais noturnas. O evento fez com que um movimento artístico surgisse e ganhasse força no Brasil. Aí estão os cartazes, confeccionados pelo grande artista visual de Cavalcante, e ele vai se apropriar do modernismo através dos vestícios, da mestiçagem. A obra dele está repleta desse tema, desse teor. Então, é o cartaz da Semana de Arte Moderna, à esquerda, à minha direita, à sua esquerda, e o catálogo. Foi a Semana de 22 que proporcionou uma verdadeira quebra de paradigmas na sociedade, criando uma linguagem para as artes muito mais moderna e com muito mais liberdade. Novos conceitos artísticos surgiram, assim como formas de praticá-los. A poesia, que era só escrita, passou também a ser declamada. A música começou a ter cantores acompanhando as orquestras sinfônicas, e as artes plásticas puderam ser representadas em telas e maquetes de projetos arquitetônicos, como desenhos muito mais arrojados. Isso é uma revolução, aqui no Brasil. Vale lembrar que antes deste evento, a elite brasileira, principalmente a paulista, era totalmente influenciada por padrões estéticos europeus conservadores. Não havia no Brasil uma identidade própria, algo que representasse o nosso país nas artes.
Isso é interessante porque você percebe que realmente, durante a Semana de Arte Moderna, não houve a presença dos artistas populares, né? O Vila Lobos, foi aqui Omar Novaes, o outro compositor que nós vamos ver à frente, o Hernani Braga, não é isso? Então, realmente, a música popular ela não foi contemplada por conta dessa palavra aqui, a elite brasileira. Mas sim, já havia no contexto da arte moderna, no contexto 22, diversos artistas populares. Nós vamos falar sobre eles mais tarde. Os modernistas pretendiam utilizar tais modelos europeus de forma consciente para uma renovação da arte nacional, preocupados em realizar uma arte nitidamente brasileira, sem complexos de inferioridade em relação à arte produzida na Europa. O evento ocorreu em meio a um cenário delicado no nosso país, que estava envolto a tensões políticas, econômicas e sociais da República Velha, na época da chamada política do café com leite. O revezamento, né, na direção do país entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo dos anos 20 era a cidade que melhor apresentava condições para a realização de tal evento. Tratava-se de uma cidade próspera que recebia grande número de imigrantes europeus e modernizava-se rapidamente, com a implantação de indústrias e reurbanização. Era, enfim, uma cidade favorável a ser transformada no centro cultural da época, abrigando vários jovens artistas. Aqui é o Automóvel Clube, né? Era a sede do Automóvel Clube, onde as pessoas compravam os ingressos para o Teatro Municipal, à direita. É interessante perceber, no entanto, que nem tudo ocorreu de forma pacífica na Semana de Arte Moderna de 1922. O evento ocorreu em meio a um cenário delicado no nosso país, que estava envolto a tensões políticas, econômicas e sociais da República Velha, como nós vimos agora há pouco, na época da chamada política do café com leite. As reações negativas de parte do público também geraram publicações conservadoras na imprensa. Muitos críticos e colunistas de jornais da época trataram os artistas com termos como futuristas endiabrados. Futurismo manifesto futurista, né? É de um italiano, Menotti, se eu não me engano, esqueci o nome dele, não me recordo agora, mas enfim, eles romperam com o parnasianismo, né? Na época, modelo de literatura, e abraçaram o futurismo. Então eles eram chamados de futuristas endiabrados, espíritos cretinos e tébeis, entre outros. Uma das exceções foi o jornal Correio Paulistano, que tinha um viés mais progressista e fez uma cobertura mais positiva do evento, destacando o novo movimento que surgia. Também houve resistência de intelectuais da época, que preferiam que as artes brasileiras seguissem tendo inspirações europeias, seja o classicismo, né? A música clássica do período clássico, logo em seguida do período romântico, né? Eram esses os modelos. Então a música houve o rompimento do romantismo e o abraço, digamos assim, né? Da música moderna. Esse é o cartaz do Teatro Municipal da Semana de Arte Moderna. O primeiro evento aconteceu numa segunda-feira, em 13 de fevereiro de 1922. A casa estava cheia, abertura oficial do evento. Espalhadas pelo saguão do Teatro Municipal de São Paulo, várias pinturas e esculturas provocam reações de espanto e repúdio por parte do público. O espetáculo tem início com a confusa conferência de Graça Aranha, intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna. Tudo transcorreu com certa calma neste dia. Já na quarta-feira, 15 de fevereiro de 1922, a pianista Delmar Novaes era para ser a grande atração da noite. Contra a vontade dos demais modernistas, ela aproveitou o intervalo do espetáculo para tocar alguns clássicos. Clássicos era a arte que eles não queriam, eles tinham rompido, tinham se desligado dessa estética classicista. E aí ela toca música clássica lá, que é repertório clássico, consagrado, né? A iniciativa foi aplaudida pelo público, por quê? Eles estavam muito mais acostumados nessa corrente, né? Nessa estética. Mas a atração dessa noite foi a palestra de Menotti,
Menotti Del Picchia, sobre a arte estética. Menotti apresenta os novos escritores dos novos tempos e surgem vaias e barulhos diversos, miados, latidos, grunhidos, que se alternam e confundem com aplausos. Quando Ronald Carvalho lê o poema titulado Os Sapos, de Manuel Bandeira, poema criticando abertamente o parnasianismo e seus adeptos, o público faz coro, atrapalhando a leitura do texto. Vamos assistir este vídeo, para ter uma noção do que aconteceu. Anita Malfatti lembraria anos depois que quanto mais a vaga subia, mais calmo e feliz ficava Oswaldo de Andrade vendo um trecho do seu romance Os Condenados. Então o contexto da noite de quarta-feira foi esse que nós acabamos de assistir. Já na sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022, outro fato inusitado aconteceu quando o músico Vila Lobos entrou para uma apresentação com um pé calçando sapato e o outro usando um chinelo. O público interpretou isso como uma afronta, uma atitude futurista e desrespeitosa, e falha o artista piedosamente. Mais tarde, o maestro explicou que a vestimenta não era uma expressão artística. Ele apenas usou um chinelo em um dos pés porque estava com um calo inflamado e não havia possibilidade de colocar um calçado fechado. Na música estiveram presentes nomes consagrados além de Vila Lobos, como Guilmar Novaes, Hernani Braga e Frutuoso Viana. Vamos assistir um outro vídeo, bem curtinho também, sobre o contexto mundial.
Modernismo e a música popular brasileira. Realmente eles não participaram da Semana de Arte Moderna, mas o contexto era esse aqui. São antecedentes históricos, da Modinha e o Mundu, o início da música popular brasileira. Início das gravações em disco no Brasil, choro musical, choro, música instrumental brasileira, Patápio da Silva, Mário Pinheiro Baiano, Banda da Casa Écio, Eduardo das Neves, dentre outros, foram os pioneiros do disco. Vida e obra de Catulo da Paixão Cearense, o esteta da canção e da poesia brasileira, a canção pelo telefone, marco inicial do samba, que apesar de não ter sido o primeiro samba gravado, muitos consideram como o primeiro samba a ser divulgado, né, no Brasil afora. Tanto é que nas missões de Mário de Andrade, quando a missão vem a Belém, que vai até os Jurunas, ele encontra um grupo chamado Pai do Campo, tocando pelo telefone com uma outra letra, né? Os contrários não entram no meu bairro, alguma coisa assim. Interessante que o samba ele se difundiu por todo o Brasil. O Machixe está assim, uma curiosidade sobre o telefone. Foi gravado em 1917, mas o ano de composição dele foi em 1916. Um grupo que frequentava ali a casa da tia Ciata. Eles fizeram a música coletivamente, mas o Donga, ele toma a iniciativa e registra a música como sendo dele apenas. O Machixe, a valsa brasileira, Chiquinha Gonzaga, a pioneira, Chiquinha Gonzaga e a Fundação da Gravadora Popular. A abordagem sobre alguns intérpretes e compositores surgidos ainda na década de 1920. Gastão Formente, pintor e cantor, Stefana de Macedo, violonista e cantora, Augusto Malheiros, a Patativa do Norte, Alberto Marinho e a Rapaziada do Braz. Intérpretes e compositores atuantes no período de 1922. Paraguaçu, o cantor das noites enluaradas. Américo Jacobino e o início do violão solista no Brasil. Vicente Celestino, a voz do orgulho do Brasil. Francisco Alves, o rei da voz. Baiano, o pioneiro do disco. Misterioso cantor Fernando. Orquestras e bandas do período. Comentários sobre as obras de Francisco Freire Júnior, Angelino de Oliveira, Caninha, Eduardo Souto, Herotides de Campos, Zequinha de Abreu, Marcelo Tupinambá, Jararaca, Senhor, Leopoldo Frois, Pedro de Sá Pereira, Pixinguinha e o paraense Jaime Covalho. Esse contexto aí do modernismo é que encontrava-se no Brasil um compositor francês chamado Dario Millot, o autor de Um Boi no Teto, alguma coisa assim. E aí ele encontra Pixinguinha e o Marcelo Tupinambá e fica encantado com essa música, com a música do Pixinguinha principalmente. Convido o Pixinguinha a fazer a turnê na Europa, né, na França, com os 8 batutas. Falando do modernismo, muito antes, inclusive aqui em Belém, um compositor chamado Gama Manché utilizou na sua ópera chamada Puc Jargal, acho que é no ato número 4, um carimbó, na sua música, em 1990, né? Então, muito antes do modernismo. O contexto da CBC, né? Antes da chuva, depois da chuva, é justamente isso. O antes da chuva é esse timbre mais quente, né? Então foi gravado na guitarra. O depois da chuva é com o violão, sugere uma coisa mais quieta, né? Mais intimista. Tu tens a partitura dela todinha? É. E todo instrumental? É. Isso é um combo, né? Um combo de jazz, é um quinteto, né? É trompete, sax, piano ou guitarra ou violão, bateria e baixo, né? Então nós vamos ouvir Antes da Chuva, né? Que eu também subtitulei, dei um segundo nome para ela, de Paracuri, por conta do motivo melódico dela, vocês vão entender. A música denuncia a indefetível chuva através do típico mormaço que a antecede. Paracuri, seu subtítulo se reporta à arte dos ceramistas do icônico bairro de Iquaraci, por meio da poética onomatopeica de seu motivo melódico.
santo assim de reputação do fogo, né? De transformação. Próxima música é o Praça Circular. Poderia deixar de fora do disco, né? As guitarras. Então, são dois gêneros musicais muito presentes aqui na Amazônia, muito presentes em Belém. É a música que entrelaça dois gêneros tradicionais da africanidade presentes na Amazônia: o samba e o merengue.
aí, para só situar. Próxima música. Obrigado. Próxima música é No Meio do Mundo. No Meio do Mundo é um mar abaixo. O mar abaixo é uma dança, herança, de forte louvor, devoção e resistência praticada em memória dos afrodescendentes pelas comunidades do estado do Amapá. Essa sonoridade, essa melodia, ela brotou na minha mente assim que eu fui lá no Quilombo, né? No Papulário, no Arraial do Papulário. No ano de 2003, nós estávamos fazendo uma turnê pelo Brasil, né? 80 cidades. Aí fomos lá. E eu costumo dizer que quando a gente pisa no Quilombo, a gente está pisando na África também, não é verdade? Por extensão, na África, no solo da mãe África. Salve Mestre Pavão. Mestre Pavão é o guardião do mar abaixo lá. Já da transição, né? Já da parte do descer, depois da chuva, diz a dança da chuva, em memória do violonista Sebastião Tapajós, e que outros músicos também já se foram. Essa música eu fiz, acho que quando faleceu o Rui Maltês, lá em 98, se não me engano, 99. Fiquei triste, né, com a partida dele, e ver essa melodia. Pois a dança da chuva é uma deferência aos diferentes povos da floresta. Expressam seus agradecimentos ao sagrado, através de rituais de danças, a fim de manter o indispensável equilíbrio com a própria existência e as dimensões da natureza. Vamos a ela. Tem duas etnias aí, uma amazônica e a
Dança da chuva tem uma lógica, né? Começa com a dança da chuva, o ritual da chuva para a vida chuva. Né? A chuva aqui a gente vai ouvir o trenzinho do Caipira 2. Muita pretensão desse humilde compositor, né? Se comparar a música do Vila Lobos e a Selva. Finalizar a palestra, essa seria uma capa, né, uma possível capa do disco, o rótulo e a contracapa aqui. Da chuva, praça circular um dia qualquer no meio do mundo, chuva, dança da chuva, Miracema de Bangumbá. Esse é uma CBC 1. Vou gravar o segundo ano que vem, se Deus quiser. As referências bibliográficas. Assim, a ficha técnica eu tenho que agradecer imensamente, sabe, as pessoas que me ajudaram a fazer. Dudu Neves, produtor executivo, uma salva de palmas a ele. A banda Jardim Percussivo. A banda Jardim Percussivo, formada pelos músicos Márcio Jardim, Wesley. Márcio Jardim é baterista, percussionista, Wesley é contrabaixista e o William Jardim é guitarrista. Eles me ajudaram a fazer o disco, juntamente com o Thiago Albuquerque, a minha esposa, Kilda Sanches, traduziu o texto, uma edição de livro. Que mais? As bandas de Arraial do Calvolagem, Mosaico de Ravena, eu consegui aí, graças a Deus, não a participação deles presentes, mas consegui unir o Ronaldo Silva do Arraial do Calvolagem com o Mosaico, né? Está presente na faixa Chuva. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Na sexta que vem eu ministrarei essa mesma palestra, essa mesma contrapartida na Casa da Música, lá no SESC, né, para os alunos da Orquestra Jovem. Então, vocês, abraço. Parabéns. Valeu.